Minha melhor amiga desapareceu há uma semana. Agora ela está parada do lado de fora da minha janela. A mulher do lado de fora da minha janela desapareceu há uma semana. O nome dela é Maria Gonzalez e ela é minha melhor amiga. Pelo menos era isso que eu achava que ela fosse. Ela estava parada ali, do lado de fora da janela da minha cozinha, de costas para mim. Seu cabelo preto e cacheado ondulava suavemente com a brisa e ela estava vestida com suas roupas de trilha. Estranhamente, suas roupas não estavam rasgadas nem enlameadas. Ela estava limpa como se tivesse acabado de sair do banho. Vi seus ombros subirem e descerem a cada respiração. Ela apenas ficou ali na escuridão, iluminada pela luz com o sensor de movimento do quintal. Para contextualizar, eu sou uma guarda florestal de montanha de uma pequena cidade nos arredores de Boulder, Colorado. Vivi aqui a vida inteira e Maria se mudou do Nebraska para cá quando era mais nova. Nos conhecemos na segunda série, quando os pais dela a matricularam na minha escola. Era o começo do ano letivo quando a vi pela primeira vez. Ela entrou arrastando os pés, olhos baixos e braços rígidos ao lado do corpo. Se apresentou com a voz mais baixa possível e então rapidamente se sentou ao meu lado. Nós não conversamos de verdade pelos primeiros 3 meses. Eu nunca a via no almoço e ela sempre ficava quieta em sala de aula. Só falava se fosse chamada pelos professores. A primeira vez que falei com ela foi quando fomos colocadas juntas em um trabalho de ciências. Era o clássico experimento da queda do ovo. E todas tínhamos que criar um dispositivo adequado para manter o ovo seguro. Maria e eu fomos colocadas juntas pela senhorita Jennings, nossa professora de ciências. Foi a primeira vez que ela foi à minha casa. Estávamos sentadas no meu quarto em silêncio, cada uma rabiscando ideias para o recipiente horrível que faria nossos ovos infelizes caírem para a morte. Estava completamente silencioso quando ouvi. "Você gosta de Winx Club?" Quase pulei da cadeira. Foi tão do nada que apenas olhei para ela, confusa. Ela encarava atentamente o pôster de Winx Club na parte de trás da porta do meu quarto. Todas as personagens principais tinham sorrisos bonitos e olhos brilhantes olhando para nós duas. "Sim", assenti. "E você?" Ela se virou para mim com um sorriso grande e cheio de dentes, do qual eu logo me acostumaria. "Eu amo." Esse foi o começo da nossa amizade. Íamos às casas uma da outra todos os dias até terminar o projeto. Ficamos em segundo lugar, logo atrás de Patrick McCoy e Ben White. Mas isso não importava. Embora eu não tivesse ganhado o troféu, tinha conseguido algo melhor. Uma nova amiga. Ficamos inseparáveis durante todo o ensino fundamental e além. Ela se sentava comigo no almoço e tínhamos festas do pijama a cada outro fim de semana. Ela ficou mais à vontade em sala de aula e, eventualmente, Maria virou a faladeira da turma, comigo sempre ao lado. Conheci a família dela, que me adorava, e fazia de tudo por mim sempre que eu aparecia. O pai dela cozinhava refeições deliciosas, e a mãe me ensinava a tricotar. Ela também tinha um irmão mais velho, Michael, que tinha ido para a faculdade em Boulder. Ele era muito legal e eu sempre me sentia confortável perto dele. Tenho vergonha de admitir, mas eu tinha uma queda por ele. Acho que era aquele clichê de amiga que gosta do irmão mais velho. Nosso vínculo só crescia a cada dia. Então descobrimos nosso amor compartilhado pela natureza selvagem. A família da Maria costumava acampar o tempo todo no Nebraska. Eles iam todo fim de semana para as montanhas fazer trilhas. Minha família era igual. Íamos para as Montanhas Rochosas e acampávamos lá o máximo que podíamos no verão. Conheço aquelas trilhas tão bem. Agora que tenho certeza de que conseguiria andar por lá vendada. Então você pode imaginar nossa empolgação quando nossas famílias decidiram fazer uma trilha e um acampamento juntas. Não paramos de rir o tempo todo, desde o momento em que nos encontramos até quando fomos embora em carros separados. Ficamos acordadas até tarde, fofocando sobre quais meninos gostávamos na época e rindo de piadas idiotas. Felizmente, nossas famílias se davam muito bem. Então, para nossa alegria, continuamos fazendo essas viagens. Esses passeios continuaram até termos cerca de 18 anos. Como um presente de aniversário atrasado para mim e adiantado para Maria, nossos pais nos deixaram acampar sozinhas. Eles confiavam em nós, mas ainda me lembro de quanto ligaram quando saímos. Coisas como "fiquem nas trilhas" e "fiquem juntas porque vocês não sabem o que tem lá fora". Nós não ligamos. Era perfeito para nós. Maria e eu pegamos algumas trutas no rio e as cozinhamos para o jantar. Ainda ficávamos acordadas e ríamos das coisas mais bobas como crianças. Acho que havia aquele medo de fundo de algo acontecer com a gente, mas sabíamos que tínhamos uma a outra. E que Maria era faixa preta em taekwondo. Mesmo quando crescemos, ela foi para a faculdade e eu consegui um emprego. Continuamos amigas e, o mais importante, continuamos acampando. Tivemos alguns estranhos nos importunando, mas sabíamos lidar com isso. Especialmente depois que me tornei guarda florestal. Agora eu ando armada. Então a semana passada mudou tudo. Maria e eu partimos no fim de semana passado para uma área local na mata, nos arredores das Rochosas. Era um descanso bem-vindo para ela. Ela estava soterrada de trabalhos.
e infinitos na faculdade e, finalmente, podia se divertir. Montamos o acampamento perto de um dos lagos de lá, chamado Coot Lake, se algum de vocês já ouviu falar. A presença das montanhas estava ao nosso redor, nos envolvendo em sua beleza. Era simplesmente magnífico. Passamos o tempo fazendo trilhas pelas montanhas e pelos caminhos da floresta. Por onde passávamos havia vida por toda parte. Consigo visualizar os olhos arregalados de Maria e seu sorriso, característico enquanto ela observava tudo. Ela estava tão feliz. Foi cerca de 40 minutos dentro da trilha quando ouvimos algo. Estávamos caminhando pela margem do lago, Maria reclamando de como Malcolm, da escola, era idiota e de como ela não fazia a menor ideia do que comprar para o Michael de aniversário. De repente, um farfalhar veio dos arbustos. Maria parou imediatamente e virou a cabeça na direção do som. Eu também me virei. O que quer que estivesse escondido ali era bem grande, porque fez um barulho danado. Então parou de repente. Esperamos em silêncio, olhos fixos na fileira de folhas. O que quer que tivesse causado aquele som havia desaparecido. Trocamos um olhar confuso, antes de dar de ombros e continuar pela trilha à beira da água. Se fosse um leão da montanha, já teria ido atrás de nós. Então atribuímos a uma rajada forte de vento. Não havia ursos ali. E essa teria sido a melhor aposta para o que quer que tivesse feito aquele barulho. Nada mais aconteceu pelo resto da caminhada, exceto na volta. O farfalhar veio de novo. Era exatamente no mesmo lugar, só que agora dava para ouvir algo novo no som. Passos. Não eram regulares. Se fosse para descrever, pareciam o trote de um animal. Nós estávamos acostumadas a ouvir a vida selvagem perto de nós. Coisas como lobos, leões da montanha e até ursos não nos incomodavam tanto quanto deveriam. Isso, no entanto, era diferente. Era pesado. Mais pesado que um urso. Tinha um andar cambaleante, como se estivesse lutando para andar. Acho que era mais um tropeço do que um passo. Nós duas paramos imediatamente. O que quer que estivesse nos seguindo também parou, mas com atraso. Então ouvimos ele vacilar depois que ficamos imóveis. Eu conseguia ouvir uma respiração chiada e, carregada atrás de nós, o que quer que fosse, era grande. Muito, muito grande. Eu ouvia ossos estalando atrás de nós, em sincronia com cada respiração. O cheiro era horrível, como um mofo podre que enchia o ar. Quase engasguei. Maria engasgou. Veio tão rápido, tão forte, foi uma rajada de fedor. Nem sequer nos viramos para ver o que era. Nós apenas corremos. Corremos passando pelo nosso acampamento e direto para a entrada da mata. Eu tinha estacionado meu caminhão ali e entramos direto nele. Errei desajeitadamente o buraco da ignição e consegui na segunda tentativa, enfiando a chave no pequeno orifício. Girei com força e o caminhão ganhou vida. Eu estava prestes a engatar a primeira marcha quando Maria agarrou meu ombro. Espera! Olhei para ela, incrédula. Ele não nos seguiu, sussurrou com a voz trêmula. Examinei a linha das árvores. Vi um leve movimento de onde tínhamos vindo e uma figura vaga se afastando para o abismo de folhas. Meu Deus! Ela falou mais alto. O que era aquela coisa? Balancei a cabeça. Não era um leão. Ficamos ali rígidas. A adrenalina ainda corria pelas nossas veias. Eu conseguia ouvir meu coração martelando nos ouvidos. Aquilo estava no meu local de trabalho. Aquela coisa mancava por aí enquanto eu comia meu sanduíche de atum no almoço. Eu temia pensar há quanto tempo aquilo estava ali. E se tivesse me observado quando eu saía para procurar pessoas? E se me visse entrar no caminhão toda vez que eu voltava para casa? E se tivesse me seguido até em casa? Precisamos ir, murmurei. Maria ficou em silêncio. Ela estava pensando. Na época eu não sabia no que ela pensava, mas odeio saber agora. Voltamos para casa mais cedo naquele dia. Eu disse a ela que buscaria as coisas com Bob, um dos guardas florestais mais antigos, no dia seguinte. Ela não fez nada. Apenas me agradeceu pela carona. Ela ficou em silêncio total pelo resto do dia. O que eu entendo. Eu mesma fiquei tremendo por muito tempo depois. Fui buscar as coisas com Bob no dia seguinte. Felizmente ninguém mexeu em nada. Acho que Bob percebeu meu comportamento arisco e perguntou o que havia de errado. Eu apenas disse que vimos um leão da montanha no caminho de volta da trilha e que a área deveria ser fechada até ser liberada. Maria não retornou minhas ligações ou mensagens naquela manhã. Só naquela noite ela me ligou de volta. Eu estava assistindo a Secret Lives of Mormon Wives quando meu telefone tocou. Atendi assim que vi que era Maria. Alô? Abaixei o volume da TV. Nada. É horrível. Ela respirou. O que é? Me sentei na cadeira, o pavor enchendo meu estômago. O que nós vimos? Ela sussurrou. É tão grande pra caralho. Maria, onde você está? Perguntei desesperadamente. Ela não podia estar. Na mata, murmurou. Eu precisava ver o que aquela coisa era. Maria, tira essa bunda daí agora! Eu já estava colocando a jaqueta e pegando as chaves do carro. Um grito feminino alto veio do telefone, machucando meu ouvido. Era Maria. Estou indo, Maria. O som de corrida e respiração pesada ecoou pelo alto-falante. Ruby, ela arfou. Você sabe que eu te amo, né? Para com isso! Gritei, entrando no caminhão. Eu estou indo. Ela ofegou. E então? Senti as lágrimas arderem nos olhos. Sim, suspirei. Eu também te amo. Ouvi uma risadinha pelo telefone antes de ela brincar. Que chorona. Então a linha caiu. Eu já estava na estrada,
Então continuei dirigindo. Continuei ligando. Nenhuma resposta. Liguei para Bob para dizer que era uma emergência. E ele disse: "Estou a caminho." Nós duas chegamos lá e começamos a procurá-la. Não havia sinal de Maria em lugar nenhum. Chamamos todo mundo e iniciamos uma busca em larga escala pelos guardas florestais. Maria tinha desaparecido. Tive que contar aos pais dela o que aconteceu. Eles ficaram destruídos. Michael veio de Denver para nos ajudar a procurar. Ela simplesmente sumiu. Todo mundo continuava me fazendo perguntas que eu não sabia responder. Tudo aconteceu tão rápido. Isso nos leva até hoje. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de mais um dia de buscas e lá estava ela, Doce Maria, como se nunca tivesse ido embora. Eu não sabia o que fazer. Apenas fiquei ali, sem rumo. Eu queria trazê-la para dentro e abraçá-la até não aguentar mais. Mas havia algo errado. Ela estava imóvel. Acho que foi então que percebi o que estava errado. Ela não estava respirando. Ela só estava fingindo. Os ombros subiam de forma exagerada e as respirações eram irregulares. Isso fez a parte animal há muito perdida do meu cérebro despertar. A parte em que o perigo é sentido antes de ser visto. A parte que meus ancestrais usaram todos os dias de suas vidas. A parte que me disse que Maria estava errada. Ficamos apenas ali, enquanto eu rezava para que Maria desaparecesse de novo. Meu telefone tocou. Enfiei as mãos nos bolsos e peguei o celular, desviando os olhos de Maria por um segundo. Era o maldito Bob. Assim que recusei a chamada, olhei de volta para Maria. Ela estava de frente para mim agora. Seus olhos estavam vazios e vidrados, sem vida por trás deles. Pareciam os de um peixe depois que você o arranca do mar. Exceto que havia algo mais ali. Uma escuridão que eu não conseguia evitar. Suas bochechas estavam encovadas e puxadas para trás. A pele morena parecia quase luminescente sob a luz, quase transparente. Maria estava abaixo do peso assustadoramente. Ela parecia faminta. Seus lábios finos e pálidos estavam puxados para trás em um rosnado de dentes à mostra. Seus dentes brancos agora tinham um tom marrom claro. Vi que ela estava babando, o líquido escorrendo pelo queixo até as roupas. A falsa respiração tinha cessado. Ela apenas me encarava com fome. Seus braços estavam esticados ao lado do corpo, exatamente como todos aqueles anos atrás, no primeiro dia de aula. Ficamos presas em um duelo de olhares pelo que pareceu anos. Era como se estivéssemos esperando a outra fazer algo. Então ela ergueu o pescoço. Eu podia ver veias azul escuras correndo sob a pele. Ela soltou um gemido molhado, que cresceu até virar um grito agudo. Durou meio minuto. Tapei os ouvidos com as mãos e a vi cambalear para frente e para trás com a força da própria voz. De repente parou. Baixou a cabeça e voltou a me encarar. Olhando agora, gosto de pensar que Maria ainda estava ali. Vi seus olhos mudarem e ficarem mais suaves, mais humanos. Uma pequena lágrima caiu sobre sua parca. E assim, ela se foi de novo, correndo para dentro da mata mais uma vez. Ela saltava e galopava para dentro da massa negra das árvores, membros desconjuntados e se debatendo. Eu não dormi. Ela estava lá fora. O corpo dela estava presente, mas a mente não. Não completamente. É por isso que estou sentada na minha cama com a espingarda na mão. Sinto-me péssima por estar disposta a colocar uma bala na minha melhor amiga, mas eu nem acho que seja ela mais, então escrevi tudo isso. Se alguém souber o que pode ter acontecido, com ela ou o que aquela coisa na mata pode ser, por favor, ajude. Eu quero minha melhor amiga de volta. Ela era a coisa mais próxima que eu tinha de uma irmã. Eu preciso que ela volte para casa. Acabei de ouvir um estrondo alto no andar de baixo. Tranquei a porta e coloquei minha cadeira de escritório sob a maçaneta. Se isso for Maria, espero que a mantenha fora. Duvido. Há algo se arrastando pelo assoalho da cozinha. Se alguém ler isso, eu sou a guarda florestal Ruby West, de Battle Hills, Colorado. Por favor, pelo amor de Deus, me ajudem.